bendecidos por toda la nación. Uma saudação a todos os meus filhos valentes. Vocês são esse irmão mais novo da promessa que se manifestou nestes tempos do fim. Com certeza podemos dizer que somos esse povo, grande e forte, e semelhante a nós não houve jamais. Amém? No tema de hoje, corpos terrenais e corpos espirituais, vamos explicar sobre quem são os filhos de Deus, porque nem todo ser humano é um filho de Deus. Todos os seres humanos foram criados por Deus, mas sua criação de filhos é espiritual e não de carne e osso. Ou seja, ainda que seja um ser humano criado por Deus, se não nasceu de novo do ventre espiritual de Cristo Lisbeth, não pode ser um filho de Deus. O mundo passa orando a Deus, mas não recebem resposta, porque Deus Pai só reconhece aos seus filhos espirituais, que falam línguas angelicais e sabem pedir em nome de sua mãe Cristo Lisbeth. E a esses, sim, lhes dá tudo o que pedem, porque são os verdadeiros adoradores, são os filhos do único Deus vivente. Então, com isso em mente, poderão entender o tema de hoje. Observe que no título deste tema, corpos terrenais e corpos espirituais, estão os terrenais antes dos espirituais. E isso é porque o homem terrenal, ou seja, a alma vivente, sempre vem primeiro e depois o espírito vivificante. Mas, de novo, isso não se refere ao corpo físico, senão ao corpo terrenal e ao corpo espiritual. Comecemos lendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 46 ao 47. O que primeiro vem é o corpo natural e mais tarde vem o corpo espiritual. Adão, o primeiro homem, foi formado do pó da terra, enquanto Cristo, o segundo homem, veio do céu. Este versículo pode ser difícil de entender para aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo e, na realidade, pensam que Adão veio do solo à terra e que Cristo veio do céu perto das nuvens. Mas isso é misticismo e uma fantasia. Nenhum corpo físico se fez do pó da terra, nem no céu pelas nuvens. Estes versículos são as figuras do corpo terrenal e espiritual. Adão, o primeiro homem, foi formado do pó da terra. Representa o irmão mais velho, o rebelde e desobediente a Deus, o que traz divisão e discórdia depois de ter conhecido a verdade de Deus. Ou seja, estando no céu, foi lançado na terra, e sua condição agora é pior que antes de ter conhecido a lei de Deus e rejeitá-la. Enquanto que Cristo, o segundo homem, veio do céu, representa o irmão mais novo, o que agrada a Deus e te leva a ser um filho de Deus, para que assim possa viver no céu, que é a mente onde vive Deus Pai e Mãe, em luz e em reconciliação com o irmão mais velho, desfrutando da eternidade em justiça e paz. Essa é a diferença entre o homem terrenal e o homem espiritual. Não é um corpo físico e um corpo místico, nada a ver. No versículo 46, podemos ver que o corpo espiritual não vem primeiro. Então, isso quer dizer que alguém não nasce com um espírito, porque o espírito vem mais tarde. As pessoas religiosas se equivocam ao pensar que nascem com um espírito, ou seja, que existiam com um corpo espiritual místico e que Deus lhes vestiu de carne e osso. Mas acabamos de ler que não é assim. E vou lhes dizer de onde é que os religiosos tiram essa noção. Se lembram da história do luzeiro, o filho da manhã, que também diziam que tinha por nome Lúcifer? Bom, vamos ler o que diz o profeta Isaías, para que vejam de onde os homens tiraram esse conceito de que existiam espíritos e anjos antes de tomar corpo de um ser humano. Em Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 15. Como caíste do céu, ó luzeiro, filho da manhã, cortado foste por terra, tu que debilitavas as nações. Tu que dizias em teu coração, subirei ao céu, no alto, junto às estrelas de Deus. Levantarei meu trono, e no monte do testemunho me assentarei, aos lados do norte. Sobre as alturas das nuvens subirei, e serei semelhante ao Altíssimo.
Mas tu derrubado és até a sepultura, aos lados do abismo. Primeiro que tudo, este luzeiro, filho da manhã, é figura de um filho que nasceu do meu ventre espiritual e anda só em luz. E se diz cortado foste por terra, está se referindo que em sua mente carnal havia maquinação e incredulidade? Lembrem-se que quando a voz de Deus passeava no jardim no frescor do dia, isso é figura de que Deus passeava pelas mentes de seus filhos que nasceram do ventre de sua mãe espiritual, para ver se recebiam sua voz e gostavam da luz, ou se havia trevas neles. Porque Deus só trata com a mente do homem. Não é que existe um mundo espiritual onde um anjo lindíssimo se manifestou contra Deus e seus anjos? Nada a ver. Tampouco o Éden foi um lugar que existiu literalmente. O jardim do Éden está em tua mente. Aí é onde se sabe se é um crente de verdade ou não. Isso quer dizer que ele esteve no céu como um anjo de luz, igual a todos vocês, mas estando aqui no céu, se achou maldade nele. Isso é exatamente o que vimos quando se manifestou Satanás, esse ser abominável que iniciou o projeto de desobediência. E tinha que ser assim, porque o homem iníquo é manifestado quando o homem espiritual chega à cena. Não é que o homem de pecado vem depois, porque ele sempre esteve aí, é que está escondido, até que a lei é entregue e então é que viola essa lei e se converte em um transgressor. Vejamos como diz na Carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 19. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Esse mundo é o nosso mundo. Os que conhecemos qual foi o pecado de Adão? Não o resto da humanidade que pensa que o pecado de Adão foi comer uma maçã proibida? O pecado de Adão introduziu a morte, de modo que a morte se estendeu a todos, porque todos pecaram. Esses todos são as virgens insensatas que pecaram no mesmo nível que Adão, porque o resto do mundo que está em pecado não pecou como fez Adão, mas sim estão em pecado no sentido de que fazem tudo o que a Deus não agrada. Mas é justo não condená-los da maneira que estão as virgens insensatas, porque eles, diferentemente das nécias, não conhecem minha ordem perfeita. É certo, as pessoas já pecavam ainda antes de que se entregasse a lei, mas não se levava em conta como pecado, porque ainda não existia nenhuma lei para violar. No entanto, desde os tempos de Adão até os de Moisés, todos morreram, inclusive os que não desobedeceram um mandamento explícito de Deus, como fez Adão. Se diz explícito, é porque eu falo claro e sem rodeios. E Adão, o homem de pecado, se fez o que não podia entender o mandamento de Deus, quando foi fácil de entender, como entenderam todos vocês. Agora bem, Adão é um símbolo, uma representação de Cristo, quem ainda teria que vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e o presente do favor imerecido de Deus. Pois o pecado de um só homem, Adão, trouxe morte a muitos. Aí já não está se referindo a todos? Isso nos confirma que o mundo do qual está se falando é do mundo onde estão os filhos de Deus. Mas ainda maior é a graça maravilhosa de Deus e o presente de seu perdão para muitos por meio de outro homem, Jesus Cristo. Isso confirma o que venho lhes dizendo sobre a graça maravilhosa de Deus, que é um presente de perdão para muitos, mas não para todos. E só pode se obter através de mim, porque, por não crer em mim, não creram em Melquisedeque. Cristo Lisbete está aqui como a graça de Deus para perdoar este pecado. E o resultado do presente do favor imerecido de Deus é muito diferente da consequência do pecado deste primeiro homem. Pois o pecado de Adão levou à condenação, mas o presente de Deus nos leva a ser declarados justos aos olhos de Deus, apesar de sermos culpados de muitos pecados. Quando menciona muitos pecados, é como a lei, se viola um só mandamento, é culpado de todos.
Pois o pecado de um só homem, Adão, fez que a morte reinasse sobre muitos, mas ainda maior é a graça maravilhosa de Deus e o presente de sua justiça, porque todos os que o recebem viverão em vitória sobre o pecado e a morte, por meio de um só homem, Jesus Cristo. Assim um só pecado de Adão traz condenação para todos, mas um só ato de justiça de Cristo traz uma relação correta com Deus e vida nova para todos. Por um só que desobedeceu a Deus, muitos passaram a ser pecadores, mas por um só que obedeceu a Deus, muitos serão declarados justos. Lembrem-se que Paulo está falando às virgens insensatas para que regressem, porque o que é livre da lei é o que não é transgressor dela. O que não cumpre a lei do Espírito de Deus é um escravo do homem terrenal e um fugitivo da lei. Isso é o que aconteceu com Adão, o primeiro homem nascido do ventre espiritual, mas por sua maldade foi ressuscitado para a condenação. O terrenal veio primeiro e sua maldade estava escondida até que se manifestou o irmão mais novo. Voltando a Isaías, capítulo 14, veja o que diz no versículo 13. Tu que dizias em teu coração, subirei ao céu. Como é que em sua mente ele dizia subirei ao céu? Não é daí que ele vem? Se diz subirei ao céu, é porque estava em terra primeiro. Porque não tem sentido que estando no céu diga subirei ao céu? Viram como os homens terrenais, quando não são guiados pelo Espírito Santo, veem tudo erroneamente? A importância de ser guiado pelo Espírito Santo é que se permaneces em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Também os religiosos pensam que depois que Lúcifer se manifestou, houve uma batalha no céu, como diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Depois houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão, e lutavam o dragão e seus anjos. Não podem entender essas coisas espirituais, porque são homens terrenais, e não podem entender minhas palavras que vêm do céu. Não vêm de uma mente humana. As insensatas são esses anjos que foram cortados do céu na mente, onde estamos nós, e regressaram à terra, que é de onde vêm. O homem terrenal volta ao pó, não ao céu. Voltando ao profeta Isaías, nos versículos 13 e 14, vejamos outras frases, para seguir apoiando o que vem se explicando. Subirei ao céu, no alto junto às estrelas de Deus. Levantarei meu trono, e no monte do testemunho me assentarei. Já sabemos que as estrelas de Deus são vocês, nossos filhos? E não é até que nascem que esse dragão as persegue, como diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 13? E quando viu o dragão que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que havia dado à luz ao filho varão. Esse filho varão é o filho da promessa, o espiritual, que nasce da livre, porque o filho da escrava sempre persegue ao irmão mais novo. Tem inveja porque sabe que esse irmão mais novo é o que agrada a Deus. Esse filho é o que Deus se proporcionou como rei. Por isso, quando o filho de pecado diz em sua mente, sobre as alturas das nuvens subirei e serei semelhante ao Altíssimo, a única maneira em que você pode ser semelhante ao Altíssimo é se escuta a mim. Isso foi o que fez Satanás, subiu ao céu e em seguida, que foi achada maquinação na mente do filho desobediente, se manifestou e arrastou a terceira parte das estrelas com ele. Por isso diz no versículo 15, mas tu, derrubado és até a sepultura aos lados do abismo, ou seja, as trevas de sua mente perversa. Também é por isso que diz em Apocalipse capítulo 12, versículos 9 ao 11, e foi lançado fora o grande dragão, a serpente antiga, que se chama Diabo e Satanás, o qual engana o mundo inteiro. Foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o que os acusava diante de nosso Deus de dia e de noite. E eles o venceram por meio do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho deles.
e menosprezaram suas vidas até a morte. Este versículo acompanha perfeitamente o que diz no versículo 13 de Isaías, capítulo 14, e no monte do testemunho me assentarei. O monte do testemunho é onde estamos sentados todos nós com Melquisedeque. Neste monte onde está seu pai Melquisedeque e sua mãe, a livre, estão todos os nossos filhos que dão testemunho sobre a verdade de Deus e venceram, por meu sangue, ao homem terrenal. Vocês dão testemunho de que isso é uma realidade em suas vidas? Vocês menosprezaram suas vidas até a morte. E diz em Mateus, capítulo 16, versículo 25, porque todo aquele que queira salvar sua vida a perderá, e todo aquele que perca sua vida por causa de mim a achará. Graças porque vocês são esse povo valente, que venceu e é maduro para entender as coisas do Espírito, que são tão profundas, que só um filho de Deus pode entendê-las. Por isso nem todos os homens são filhos de Deus. Um terrenal não pode ver ou escutar a Deus e viver. É impossível. Para você poder ver ou escutar a Deus, tem que ter nascido espiritualmente de seu ventre e assim poder identificar aos seus pais espirituais. Esse Lúcifer que se manifestou não veio do céu, senão que era um homem terrenal que chegou até o céu, ou seja, chegou a ser um filho de luz, estava perto de Deus e ouviu sua voz, mas quis tomar o lugar que não lhe correspondia. E o rei teve que ensiná-lo quem é o único que recebe louvor e glória. Deus Pai é zeloso demais comigo e com seus filhos, e não compartilha sua glória com ninguém mais. Agora que entendemos que não há um mundo espiritual fora de nós, ou seja, fora de nossa mente, podemos entender que o Espírito que dá vida chega quando escuta minhas palavras e crê em mim, e então lhes é dado o poder de ser feitos filhos de Deus. Vejamos como diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 48 ao 50. Os que são terrenais são como o homem terrenal, e os que são celestiais são como o homem celestial. Igual a que agora somos como o homem terrenal, algum dia seremos como o homem celestial. O que lhes digo, amados irmãos, é que nossos corpos físicos não podem herdar o reino de Deus. Esses corpos que morrem não podem herdar o que durará para sempre. O homem terrenal e o homem espiritual não são iguais e não convivem juntos, até que são reconciliados por Deus mesmo. E essa é minha missão, reconciliar aos homens com Deus para que possam viver eternamente. Hoje é esse dia em que revestimos ao homem terrenal com as vestiduras do homem celestial, porque só Deus pode realizar essa tarefa nos homens. E se o corpo físico, que morre, não pode herdar o reino de Deus, é porque quando morre fisicamente, não há maneira de regressar. Quando alguém morre, esse corpo se decompõe e deixa de ser. E não há reencarnação de espíritos, tampouco, isso não existe. A ideia é que este corpo novo que temos viva para sempre. Agora vejamos o que diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 35 ao 37. Mas alguém poderia perguntar, como ressuscitarão os mortos? Que tipo de corpos terão? Que pergunta tão tonta! Quando pões uma semente na terra, essa não cresce e chega a ser uma planta a menos que morra primeiro? E o que pões no solo não é a planta que crescerá, senão apenas uma simples semente de trigo ou do que esteja semeando? O corpo físico não é a semente que se semeia, porque os religiosos pensam que tem que morrer fisicamente para poder adquirir o corpo espiritual, e já lemos que o corpo físico não herda. Só se você morre da forma que Cristo Lisbeth te ensina a morrer, é que este corpo mortal irá vestindo-se de imortalidade. A ressurreição de um corpo físico não é a ressurreição que se prometeu para o tempo do fim, porque o corpo, ainda que o ressuscite fisicamente, se não morre da forma que nós morremos, a mente carnal, esse corpo vai voltar a morrer, eventualmente, porque é a informação, ou seja, a palavra de Deus, o que te dá vida. Por isso Deus disse, meu povo perece, por falta de conhecimento. Mas se te entrega o conhecimento que nunca teve, para viver eternamente,
então não morrerá jamais. Vocês são esses mortos que voltaram a viver, porque cada dia levam sua cruz e me seguem. Isso lhes garante que viverão eternamente. Agora vamos ver uns versículos que confirmam como se recebe a vida só através do Filho, ou seja, a esposa. Em João capítulo 5, versículos 19 ao 29. Respondeu então Jesus e lhes disse: em verdade vos digo, não pode o Filho fazer nada por si mesmo, senão o que vê fazer ao Pai. Porque tudo o que o Pai faz, também faz o Filho igualmente. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que ele faz, e maiores obras que estas lhe mostrará, de modo que vós vos maravilheis. Porque como o Pai levanta aos mortos e lhes dá vida, assim também o Filho, aos que quer dar vida. Aí estamos nós, os mortos que recebemos a vida graças ao Deus Pai Melquisedeque, e agora graças a ele eu posso dar vida aos que eu quero. Porque o Pai não julga ninguém, senão que todo o juízo deu ao Filho, para que todos honrem ao Filho como honram ao Pai. O que não honra ao Filho, não honra ao Pai que o enviou. Em verdade vos digo, o que ouve a minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna, e não virá a condenação, mas passou de morte à vida. Por isso disse várias vezes, o que diz esse versículo, em verdade vos digo, o que ouve minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna, e não virá condenação, mas passou de morte à vida. Porque se passou de morte à vida, quer dizer que a condenação é a morte física. Isso é vencer, que não deixe que o homem de morte, que está em ti, te condene, senão que o espiritual te leve a ser mais que vitorioso e ganhar a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e agora é, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Não está se referindo aos mortos nos sepulcros, porque este tipo de morto não pode ouvir? Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter vida em si mesmo. E também lhe deu autoridade de fazer juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque virá a hora, quando todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição de vida, mas os que fizeram o mal, a ressurreição de condenação. Quando ela diz, não vos maravilheis, disto porque virá a hora onde todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz, e os que fizeram o bem sairão à ressurreição de vida, mas os que fizeram o mal, a ressurreição de condenação. É porque eles pensavam que eram os mortos fisicamente, e essa não é a ideia? Verão a vida em todos os que estando vivos morrerão, mas não fisicamente. A condenação das virgens insensatas, que depois de ter sido ressuscitadas, por ter feito o mal em negar-me, já estão condenadas. Agora, se morrestes aos desejos enganosos da mente carnal, então seu corpo mortal vai se transformando em imortalidade. Esse é o único que pode herdar a vida, porque um homem que ainda está nos deleites temporários do Egito não vai ver mudanças em seu corpo. Veja como diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 53 ao 58. Pois nossos corpos mortais têm que ser transformados em corpos que nunca morrerão. Nossos corpos mortais devem ser transformados em corpos imortais. Então, quando nossos corpos mortais tenham sido transformados em corpos que nunca morrerão, se cumprirá a seguinte escritura: a morte é devorada em vitória. Ó morte, onde está tua vitória? Ó morte, onde está teu aguilhão? Pois o pecado é o aguilhão que termina em morte, e a lei dá ao pecado seu poder. Mas graças a Deus, Ele nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam fortes e constantes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, porque vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Deus é quem nos deu a vitória sobre o pecado e a morte por meio de mim, e agora é que a transformação é uma realidade em nossas vidas? Ainda que o mundo dos homens terrenais não creiam nisso, porque não veem, nós, os que somos de fé, chamamos as coisas que não são como se fossem, e sabemos que a vida está escondida em Cristo Lisbete.
e só através de mim viveremos para sempre. Veja como diz na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 ao 4. Se, pois, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, onde está Cristo sentado à destra de Deus. Ponde a vista nas coisas de cima, não nas da terra, porque morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa manifestação de Cristo em glória não é nas nuvens do céu, é de glória em glória que vamos crescendo até chegar à estatura do varão perfeito, que é Melquisedeque Lisbete. Deus é tão justo que não poupou nem sua própria esposa, senão que a entregou por seu amor infinito. Na justiça de Deus, Cristo veio a ser em tudo semelhante a seus filhos, para vir a ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Terminemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Se como homem batalhei em Éfeso contra feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Neste versículo podemos ver como Paulo está dizendo: se minha batalha foi como o homem que batalhou contra feras, referindo-se na mente, e não é ressuscitado, então, ainda que comamos e bebamos a bebida e a comida que nos oferece Cristo, morreremos e este será nosso fim. Isso nos evidencia duas coisas bem importantes. A primeira, se entras em batalha e ganha, terá recompensa de vida? E a segunda é que os que morrem fisicamente deixam de ser? Claro, porque se fosse que os mortos fisicamente, sim, seriam ressuscitados, então não tem sentido que ele diga, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Porque a ideia seria morrer para que te ressuscitem. Mas Paulo não está falando da morte física? Sei que minhas palavras podem parecer duras para escutar. Os discípulos também disseram, dura é esta palavra, quem a pode ouvir? Mas eu só posso falar o que o rei me diz, e vocês, nossos filhos espirituais, os maduros, podem suportar. O mundo terrenal jamais verá uma ressurreição, nem uma transformação, porque não sabem qual é a morte que agrada a Deus para poder adquiri-la. Eles pensam que tem que morrer fisicamente primeiro, ou tem que haver uma experiência mística, onde Deus, com uma varinha mágica, vai mudá-los de repente, que longe estão de conhecer a verdade de Deus. Mas como lhes disse anteriormente, só os maduros que podem receber o alimento sólido são capazes de ser iguais a Deus e entender perfeitamente tudo o que sai da boca de Deus, porque são iguais a nós. Vocês viverão eternamente. Essa é uma promessa de Melquisedeque e ele nunca mente. Veremos isso se cumprir, porque cremos de coração em tudo o que Deus nos prometeu e hoje em dia vivemos essa promessa. Não desmaiem e não se deixem influenciar por nada. Sigam adiante vestindo-me de linho fino, porque tudo o que vocês fazem tem recompensa, que permanece para sempre. Abençoados com toda a bênção espiritual, os amamos para sempre e nos vemos em breve.